Bom dia, meu nome é Ron Emsbrake, eu sou um professor aqui na Universidade de Rotterdam, de Ciências Aplicadas. Isso é um curso introdutório, uma palestra introdutória, uma demonstrativa do que você aprenderá em consultoria e empreendedorismo. Se você se inscrever no curso, você tem até dia 27 de julho para fazer isso. Minha formação é empresarial, em negócios. Toda minha vida é baseada em negócios, empreendedorismo e o que acontece no mundo de hoje. E a palestra de hoje é intitulada Problemas Ambientais e Sociais no Mundo como estímulo para inovações empreendedoras ou oportunidades para empreendedores. Olhando, por uma perspectiva social e ambiental mundial. Essa é uma palestra que eu darei a vocês, um desenho, dos problemas de hoje. E quando nós olhamos individualmente a esses problemas, temos que olhar o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para melhorar. O que eu vou mostrar é o que alguns líderes empreendedores fizeram já para solucionar esses problemas e eles vieram com ideias novas de negócio. E o meu desafio para você é para que talvez você consiga segui-los. Então a palestra de hoje é retirada de um curso, de uma palestra feita por Salas no mundo corporativo. Durante a minha palestra, na próxima hora, eu quero que você faça anotações, porque nós teremos que responder essas 5 questões sobre esses aspectos, sobre os desafios ambientais. Então as perguntas virão, você verá uma escolha de resposta, e você tem que anotar essa resposta, e depois a gente vai ver qual que é a resposta verdadeira. Algumas definições, algumas pessoas usam algumas definições. Veja, empreendedor é alguém que começa um negócio por lucro. Se vocês fizeram uma ONG, não sem lucro, seria um empreendedor social. E você pode também ser empreendedor dentro de uma empresa, chamado de intrapreneur, ou empreendedor social, empreendedor, mas é dentro de uma empresa. Gostaria que você vejam algumas fotos que eu te mostrarei. Nós todos abraçamos novas tecnologias limpas, tecnologias limpas. O que todos esses produtos têm em comum? Veja, um carro híbrido, talvez você já tenha visto na estrada. Eles são caros, mas eles são híbridos. É uma combinação de eletricidade e hidrocarbono, combustível hidrocarbono. Temos também essas TVs de LCD. O que ela tem em comum com carro híbrido? Talvez alguns de vocês já tenham o novo iPhone ou o iPad. Talvez alguns de vocês já tenham um smartphone, Android, alguma coisa nesse sentido. Alguns de vocês já têm notebooks, laptops, enfim, em adição aos seus outros aparelhos tecnológicos. Veja o relógio, o iWatch da Apple. O que eu quero que você pense é o que todos esses produtos têm em comum. Olha aí a cadeia de elementos químicos. Não é uma resposta óbvia, mas dentro de toda essa tecnologia nós temos elementos raros. Se você já estudou química, você sabe da tabela periódica que a série de elementos denominados raros. Mas de onde vêm esses raros elementos? Esse termo rare earth, terra rara de elementos, é porque o mundo não tem muitos fornecedores. Muitos deles, a maior parte deles, 95%, vem da China.
eles têm 1% das reservas. E isso vem da Mongólia, do interior da Mongólia. E aí tem um mapa da Mongólia que veremos agora. E das minas desses elementos raros é aí nessa vila chamada Bao Tou. Vamos olhar mais de perto. Vamos fechar um close nessa cidade chamada Bao Tou, essa cidadezinha. Mas olha lá, tem ali um lago azul, né, um depósito de algum tipo. E olha lá, então tem no meio da Mongólia tem esse depósito. Eu fiquei muito tempo na Austrália e na Nova Zelândia pensando, nossa, mas né, que a gente na Austrália é deserto e tem aí um lago no meio do deserto, é ótimo, né? Olha que legal. Então, para esse pessoal de Baltou é muito bom ter esse lago lá, né? Vamos dar uma olhada nesse lago, né? Ver como eles aproveitam, como eles curtem esse lago. Olha lá. Não parece uma coisa muito agradável, né? Algo que você poderia nadar. Parece que não choveu faz por muito tempo, né? Mas se você olhar, na verdade, bem de perto, olha lá, a gente vê que esse lago está sendo poluído lentamente, né? Está sendo criado um lago de lama por esses resíduos. O que é isso? Esse é radiação média de rejeitos em forma de lama. E em adição tem também esses ácidos tóxicos que são requeridos no processo de refinamento desses elementos raros. Ácido sulfúrico, ácido hidroclorídrico, né, que vai sendo direto jogado nesse lago. Então o que pensamos é que estamos aí na crista da onda usando esses eletrônicos, né, usando esses carros, né, híbridos, mas na verdade o que estamos criando é uma bomba tóxica, uma bomba que vai explodir e já está afetando os chineses locais e futuramente nós mesmos. Então esse é um dos riscos que nós estamos enfrentando no mundo hoje. E aí eu vou perguntar minha primeira pergunta, focada nessa foto. Minha pergunta 1 é sobre desertificação. Isso é terra que aos poucos está se transformando num deserto. E esse é um problema na África, na América Central, na Ásia, partes da Ásia. E o deserto está adentrando no que antes era terra, né? Terra verde. Então, uma solução simples para aliviar a desertificação e né, voltar ao estado normal é, ter mais animais, né? Plantar mais grama. 2, plantar mais grama, mais vegetação, né, para voltar ao estado natural. Ou talvez temos que superar o excesso de pastagem, né, com os rebanhos bovinos, ou, finalmente, nós temos que enfrentar o aquecimento global, a mudança climática, né, com a pouca chuva. Então, por favor, escreva aí a sua resposta, 1, 2, 3 ou 4, e aí, no final da palestra, te darei a resposta certa. Você pode escrever a resposta no chat. Desertificação. E agora o que eu falarei sobre os riscos globais e todo ano tem aquele comitê global em Davos e eles colocam um relatório muito bem detalhado sobre os problemas ambientais. Você pode, inclusive, acessá-lo indo no site do Fórum Global. Mas o que eu quero falar sobre isso é que os riscos são interconectados. E aí eles fazem um highlight, né, sobre os riscos e eles mostram as conexões dos riscos. Por exemplo, se a instabilidade social
numa parte do mundo, que você pode ver aí na foto dessas interconexões, uma profunda instabilidade, talvez uma guerra. Isso levará a uma larga escala de pessoas migrando, mas eles não querem mudar, mas são forçados a mudar. Nós vemos os refugiados mudando uma parte do país para outra parte, ou para até mesmo um outro país. Nós vemos isso acontecendo no Afeganistão, no Oriente Médio, e aí isso nos leva a outro problema, né? Sanitários, carência de comida. Então todos esses problemas estão interconectados. E Então vamos ver alguns dos riscos, alguns dos problemas maiores estão numa escala da cadeia dos riscos globais. Então vamos lá com o aumento da população. Então o crescimento populacional está desbalanceado demograficamente. Então, se nós olhar esse gráfico, mostra que o mundo vai se tornar de 7 bilhões de pessoas para um pouco acima de 10 bilhões de pessoas, quase 11, alguns dizem 9, outros dizem 10, mas o que interessa é que temos aí mais 2, 3 ou 4 bilhões de pessoas no mundo nos próximos anos. E outra coisa interessante sobre a população é que nos países em desenvolvimento é que essa população causa mais, o que causa essa tensão nos problemas. Mas também outro problema são o crescimento dos idosos, né, de pessoas acima de 65 anos. Então temos muitos bebês vindo, né, numa linha, no extremo da ponta, e na outra ponta as pessoas mais velhas também vivendo mais. Então a pergunta é, essas pessoas vão se aposentar ou será que elas vão também serem capazes de contribuir à sociedade, não sendo talvez um fardo à sociedade? Então a questão número 2, você vê aí uma adorável senhora usando um material, né, um tecido amarelo, fazendo um vestidinho aí bonito. Então ela desenvolveu esse novo material, é muito interessante. Minha pergunta é, o que você acha que é a fonte dessa matéria-prima que ela está usando para fazer esse tecido? É aí ovelhas, é de vacas, né, de um animal exótico chamado alpacas, ou talvez ela tenha desenvolvido algum tipo de tecido de plantas ou de cabras, ou talvez maconha. O que você acha que é a matéria-prima desse tecido? Seda. Talvez de 3 ou 4 anos, tá? É bem recente esse material. Então, por favor, também, deixe aí sua resposta, e aí voltaremos à resposta no futuro. Outro problema é o abismo social, né, de riquezas. Então, uma porcentagem menor e menor de pessoas tem muito dinheiro. Então, num final, temos aí 1% que tem talvez metade da riqueza mundial, com seus aviões e carros. E 40% da população mundial tem quase nada. Então esse é um problema muito real, né, entre a diferença entre ricos e pobres. E aí temos também outro problema mundial, a escassez de comida. Então todo ano nós temos muita comida disponível e claramente algumas pessoas têm muita comida, né, e tem até problemas de saúde, né, pessoas com sobrepeso, e do outro lado, né, temos pessoas com fome todo dia, na outra ponta. Isso me faz fazer uma pergunta. Desde 1970, a produção de comida mundial tem crescido 3 vezes, então, mas ainda assim, ainda tem muita gente passando fome. Então, quantas pessoas você acha que estão passando fome no mundo, de acordo com as estimativas
das Nações Unidas? 500 milhões, 900 milhões ou 1 bilhão e 250 milhões de pessoas? 1, 2 ou 3? Qual que você acha que é a resposta? Quantas pessoas estão passando toda fome, toda noite aí ao redor do mundo? O próximo problema que nós encaramos é a degradação ambiental. Quando olhamos da Terra, lá do espaço, né, é aquela Terra verde, azul, né, essa é a nossa imaginação, né, nuvens. Em certas partes do mundo ainda continua bastante bonita, né? Tenho certeza que no Brasil vocês têm ainda bastante coisa intocada, pura, né? Mas em muitas partes do mundo, nós humanos começamos a destruir o ambiente com contaminação, né? Fique longe, poluição no ar, poluição do mar, a fumaça nas cidades, poluição nas cidades, a água, os lixões, né, de processos industriais, resíduos. Isso está nos levando a uma degradação do meio ambiente. Todo ano nós perdemos muitas espécies, mais e mais espécies, e a biodiversidade está diminuindo. Temos devastação das florestas para a agricultura, mas isso acarreta em extinção de espécies ou no seu risco, né, de extinção. E aí temos aí as doenças. Algumas doenças persistem, né? Parecem persistir, e algumas doenças estão aparecendo. A AIDS, você vê nesse mapa, é uma doença relativamente nova e ainda está causando muitos problemas, grandes problemas na saúde, mortes, pessoas morrendo ao redor do mundo. E esse mapa mostra a incidência de AIDS e HIV, né, a sua concentração nos países ali na África, aqui na ainda aqui, né, na América a gente sofre de HIV, e isso afeta as crianças tanto quanto os adultos. E também tem outras doenças que ainda continuam por aí e matam milhões de pessoas, como a malária, que ainda é muito comum na Ásia e na África. E aí temos educação. Os problemas que encaramos na educação. Vejamos que temos uma questão aqui de Haroldo Rafael Murat Correia. E ele pergunta: eu ouvi dizer que a cidade de Roterdã iniciará um projeto piloto para novos tipos de materiais para substituir o asfalto das ruas com plástico reciclável, de materiais plásticos recicláveis e também ele diz aqui que talvez a temperatura do mundo subirá a 80 graus, espero que não, senão o mundo vai explodir, vai queimar. Você ouviu dizer alguma coisa aqui na escola de Roterdã? Não, é de uma outra escola chamada Essence, mas esse tipo de tecnologia é um novo tipo de tecnologia que estamos vendo de diferentes materiais e que nós veremos em muitas das histórias que veremos. E veremos projetos similares. Muito obrigado pela sua pergunta. Educação. Sabemos que educação é importante para fazer com que as pessoas vão à política, mas temos muitas crianças sendo criadas nesse mundo sem educação, sendo forçadas a trabalhar ou fazem uma educação muito má, por muitas razões. Ou não há escolas, ou são refugiados, e um dos problemas é que isso leva a outros problemas na vida adulta. Então, 2/3 dos estudantes que não podem ler até o ano crítico, que é o 4º ano, eles acabam na cadeia ou na assistência social. Então, o que é mais importante ainda para o futuro, para a sociedade planetária mundial, é que algumas garotas não têm acesso à educação por uma razão ou outra. Então, isso são problemas educacionais. Minha pergunta é:
Esses garotos, né, nesse slide, eles colocaram fogo aí nesse lixo porque é uma tradição africana? Ou será que para eles ficarem aquecidos? Ou talvez colocando fogo eles podem não ir para a escola? Ou eles atearam fogo porque eles estão com fome? Qual que você acha que é a razão deles terem colocado fogo nesse material? 1, 2, 3 ou 4? Por favor, coloque a sua resposta para saber o quão acurado você é no final dessa palestra. Uso da internet. Ah, que legal. Olha aqui como somos sortudos usando aí essa tecnologia para dar essa palestra de um lado do mundo para o outro. Isso é maravilhoso. Mas se olharmos para a distribuição da internet ao redor do mundo, vejamos que ainda há muitas partes do mundo onde pessoas não têm acesso à internet ou não têm o mesmo acesso à internet. Então, todas essas áreas que você vê em verde indicam pessoas que têm muita baixa penetração na internet. Veja aí a África, 18% de penetração, esse é um problema. E aí temos o desemprego. Mais de 2 milhões de pessoas no mundo, numa estimativa de hoje, não têm um emprego. E mais importante, estudantes, eu acho que são 2 bilhões, perdão, e pessoas jovens abaixo de 24 não têm emprego. Então temos muitas pessoas que vão a esse agência de empregos ou vão aos governos tentando ajuda. Então, desemprego é um problema, não só porque essas pessoas têm que ser assistidas, mas porque eles crescem sentindo-se menos humanos, porque eles não são capazes de contribuir à sua própria existência. Transporte, outro problema global. Em muitos dos países desenvolvidos e talvez até em países desenvolvidos, nós construímos rodovias maravilhosas, mas o problema hoje é que as rodovias não parecem mais assim hoje. Tal qual as pessoas saem da pobreza e as pessoas querem mais carros, então, na verdade, as rodovias parecem mais assim, né? Tráfico, um custo à sociedade e, é claro, um aumento de poluição. E aí temos o problema de urbanização. As pessoas estão mudando das vilas para as cidades. Enquanto nós podemos ver, né, aquelas imagens de agricultura no campo, pessoas vivendo nas cidades gostariam de viver, né, naquele ambiente. As pessoas dizem, não, as pessoas não querem mais viver nesse tipo de lugar. Eles querem ir para a cidade, onde tem as oportunidades, né, para cidades grandes, iluminadas ao redor do mundo. Mas todas essas pessoas indo para cidades grandes, eles levam a problemas delas mesmas, né? A superpopulação urbana. Olha aí um dos exemplos do problema. Eu gostaria de ver cuidadosamente essa foto. Não sei se a cor na sua tela é boa enough, mas isso é a foto de uma família em Hong Kong. À esquerda você vê 2 crianças, uma menininha tentando fazer a sua tarefa de casa. Ela está, né, com seu livro ali na frente dela. Ao lado dela, na mesma cama, dormindo aí um menininho, seu irmãozinho, tentando dormir. E se você olhar bem perto, você verá que essa cama está suspensa, né? Uma beliche. E ao lado dela você vê ali as cabeças do pai e da mãe. O pai lendo o jornal e a mãe preparando ali a roupa suja para lavar. Então isso é um problema. Isso é uma indicação dos tipos de condições que as pessoas estão vivendo pelo aumento da urbanização nessa cidade, essas cidades não estão sendo capazes de prover casas adequadas a essas pessoas. Então, e aí você vê essa família vivendo aí nesse apartamento bem compacto em Hong Kong, mas isso acontece em muitos países, né, em desenvolvimento.
E vamos aí, energia e recursos. Muitas pessoas pensam que os problemas do mundo vêm disso. Nós estamos, né, quase com o petróleo acabando, né? A diminuição do preço no óleo talvez diga não, talvez não, né? Não está em carência. Temos fornecedores no momento, mas se olharmos as reservas de óleo, nós precisávamos do barril de óleo mais caro, de modo a preservar esse óleo. E aí muitos países estão provendo a demanda de carvão, que é muito perigoso de minerar e leva à poluição. O carvão, veja, o petróleo, perdão, causa muitos problemas de poluição, no Golfo do México também, né? Muitos problemas ambientais. Tivemos a explosão da BP, plataforma de óleo no Golfo do México. E aí temos aí esse gráfico dizendo que é do berço à cova, o desenho de um paradigma. Então nós fazemos algo de hidrocarbono, produzimos, vendemos e aí jogamos fora. Então o homem é a única criatura na natureza que produz resíduos. Se pensarmos em todos os animais, né, tudo na natureza, é tudo reusado dentro da cadeia alimentar, né? As árvores crescem, as folhas caem, as folhas viram aí humus e enfim, o ecossistema vai num ciclo, girando e girando. Apenas o ser humano é que produz os resíduos, né, e minera a terra. E como resultado disto, né, temos que nós, seres humanos, estamos superusando, né, os recursos da terra. E se a população continuar a crescer nesse ritmo, e se não continuarmos assim como nós estamos, nós precisaremos de 2 terras, talvez 3 terras. E você pode ver nesse gráfico. Então, minha última pergunta da minha quinta pergunta é: qual proporção dessa água da terra é de água fresca, de água doce? Número 1, 13%, 2, 30%, 3, 3% ou 4, 23%? Então, quanto da água da terra é doce, né? Água potável? E aí você tem 5 questões. Tomara que nessas 5 questões você tenha 5 números e veremos no final dessa palestra. Os chineses falam de oportunidade. A tradução literal para eles é ponto crítico, é a palavra em chinês para isso. Então, espero que dos últimos 50 minutos, ou então, você verá que há muitas áreas da Terra que está atingindo um ponto crítico, que, na verdade, acredito que representa uma oportunidade para as pessoas criarem soluções. Mas você talvez pensará, talvez sou eu, o problema é muito grande, o que eu farei sobre o problema? O que eu quero talvez desenhar é algumas das ideias que as pessoas vieram para solucionar o problema. Então, para aqueles de vocês que estão interessados, vem desse livro, veja aí, estou mostrando o livro, é chamado Empreendedorismo Social e todos, é de David Gracie, Eden McClary, Cranfield University produz esse livro, é de responsabilidade corporativa. E aqui na Universidade de Negócios de Roterdã nós temos uma relação com essa universidade, Cranfield, e parece que vai se mudar para o Brasil também. Jazz mostra incontáveis exemplos de ideias inovadoras, né, para solucionar esses problemas ambientais.
Então, quais são essas oportunidades? Como nós provemos novos serviços financeiros para pessoas necessitadas? Como podemos aliviar a carência de comida? Poderemos encontrar uma solução natural para a poluição? Poderíamos melhorar a saúde com tecnologia menos high-tech? Poderíamos trazer educação para áreas rurais? Poderíamos inspirar jovens para trabalhar em projetos locais? Talvez nós poderíamos desenvolver um produto natural, de produtos recicláveis, ou talvez criaríamos uma economia circular, uma solução com economia circular. Então, isso leva à inovação. Então, não importa se você será um intrapreneur ou um entrepreneur, né? Dentro da empresa ou um empreendedor fora da empresa. Então, micro what? Micro o quê? Então, essa pessoa é um jornalista que observou, né, em países em desenvolvimento, uma solução de microcrédito. Você já ouviu falar de microcrédito? E você está vendo o sucesso disso, né? Que países em Bangladesh estão dando microcrédito a empreendedores. Então, quer saber? Talvez microcrédito precisa de microinsurance, seguro micro também. Então, ele trouxe essa ideia a uma empresa grande, a Allianz, que é uma das maiores empresas de seguro do mundo, e ele disse, eu acho que tem uma oportunidade aí para microseguro. Então, a Allianz estava tão impressionada com a ideia que eles falaram, para de ser um jornalista social, vem aqui para a gente. E hoje ele é um gerente, né, da Allianz, gerenciando o microseguro para a Allianz. Ele veio com essa ideia, e que é algo novo e que é algo lucrativo hoje em dia para a Allianz, mas que também se endereça a uma população carente que precisa de microcrédito. Então, alimentando 5 mil. Então, o que faremos para aliviar a carência de comida? Então, esse Chris Stewart, ele tem 15 anos na Inglaterra, ele vivia numa fazenda, ele ia na escola local, e ele percebeu que todo dia a escola ia jogar fora um monte de comida, né? Restos das crianças, depois das suas refeições. Então, ele decidiu que ele pegaria aqueles restos de comidas e daria aos seus porcos. E aí ele começou a gerar um pouquinho de renda para ele mesmo, né? Usando aqueles restos de comida para alimentar os seus porcos. Então ele foi ele começou a ir para as lojas, na sua comunidade, começou a pegar mais restos, né, para alimentar os seus porcos. Mas aí ele observou que muita da comida que ele alimentava os porcos parecia bem nutritiva, não sempre podre ou não comestível para os humanos. E ele falou, poxa, será que eu poderia alimentar eu mesmo com essa comida? Desses restos. Então ele se colocou um desafio. Em alguns meses ele só se alimentaria disso. E aqui está hoje, né, pegando essa comida para se alimentar. E aí começou a sua jornada, né, de explorar os restos da comida e o desperdício da comida. E aí tem aí TED.com, que você pode ver a apresentação dele, TED, né, .com. Escreveu um livro e ele trouxe a atenção para esse desperdício de comida, a atenção do mundial para esse desperdício. E aí ele começou a trabalhar com outros. E uma das críticas nas fazendas, no processo de logística, nos restaurantes, nas lojas, e aí ele pegou chefes para produzir comida em locais públicos com essas comidas, com esses restos. Então as pessoas eram em London, né, numa praça, e eles eram convidados a comer essas comidas saudáveis, né, produzidas, feitas por chefes,
E aí, né, chamando atenção para as pessoas de que, poxa, tudo isso teria sido jogado fora. E a comida era muito saudável e deliciosa. Então, muitos supermercados na Europa iniciaram um novo segmento nos seus supermercados. E aí eles têm, né, vegetais frescos, orgânicos, e agora eles têm uma seção chamada, talvez, de comida feia, enfim, porque essas comidas que seriam jogadas fora, simplesmente porque aqui no Brasil talvez chamamos de enjeitados, né? E aí a proposta é, veja, tudo bem que eles parecem feios, mas vamos aproveitar e comer também essa comida. Eles parecem, não parecem normais, mas na verdade eles são deformadas por algum motivo, mas, poxa vida, eles continuam nutritivos e deliciosos. E antes, o que seria descartado, né, na própria fazenda, no supermercado, agora as pessoas estão percebendo que é simplesmente um desperdício de comida e agora esses produtos estão aparecendo nos supermercados e as pessoas estão comendo, não tem nada de errado nessa comida. E é uma das soluções para a carência de comida. E o que podemos fazer sobre poluição? A natureza tem processos e ideias fantásticas para esse problema. Então essa grama é fantástica porque o topo dela tem muitos usos, né? Mas dentro da planta você pode extrair um óleo que é usado para cremes nas mãos e outros cosméticos. Mas as raízes também são bem utilizáveis, porque elas podem fazer com que o solo fique juntos com suas raízes e que não tenha erosão, né? E evitando erosão e também elas podem, mas essa planta também suga a poluição, né? E da água também, do solo e da água. Então ela é como se fosse uma esponja do solo. Então uma empresa em Manila que faz cosméticos começou a produzir essa grama nos canais poluídos de Manila. Então eles produzem a grama e colocam essa grama nas margens desses canais poluidores e por um lado elas limpam o canal, né, fazendo um ambiente melhor para a cidade, e por outro lado eles estão gerando lucro, um ingrediente para os seus cosméticos. E eu me pergunto se não há outras plantas que a natureza nos deu para usar nesse sentido, né, para solucionar esses problemas. E aí temos uma história sobre vitória de baixa tecnologia na medicina. Então, empresas nos mundos desenvolvidos estavam mandando máquinas para a África, né? E esses equipamentos são de alta tecnologia e muitas vezes esse material, né, de alta tecnologia era colocado, né, ali ao lado porque eles quebravam e não tinha ninguém ali, né, que pudesse consertar, que tivesse as peças localmente, ou não tinha eletricidade consistente ali naquele local, e aí a máquina queimava, enfim, e não tinha nada para substituir e arrumar a máquina. E aí começaram a pensar, pô, isso é louco, né? A gente gasta muito dinheiro mandando equipamento para esses hospitais simplesmente não são capazes de usá-los. Então essa pessoa estava particularmente curioso com os incubadores sendo enviados para hospitais, né, para os prematuros serem nutridos, enfim, para as mães. E aí ele se questionou como viríamos com uma melhor solução. Então ele foi em todas as vilas, né, que tinham esse equipamento. Ele percebeu que sempre tinha um mecânico que podia consertar um carro. Não importava se era pequeno, uma ilha pequena, grande, mas na África, mas sempre havia um mecânico que poderia consertar, né, uma picape. E aí ele foi para a América e ele disse, quer saber? Vocês vão fazer uma incubadeira, mas vocês só vão usar as partes dessa picape japonesa. Então, e aí eles construíram essa incubadora, né, de baixa tecnologia,
que está sendo mandada a hospitais no Vietnã com uma instrução simples ao hospital: se alguma coisa vai errado, der errado, chame o seu mecânico local, ele conseguirá consertar essa peça, terá as partes, enfim. Então é uma solução relativamente de baixa tecnologia para o problema. Então, mas também a vitória da baixa tecnologia também vence na educação na África, com acesso à internet, enfim, como as crianças terão as suas aulas, notícias do mundo real. Olha, dê a eles um rádio. Como eles não têm acesso à internet, vemos duas crianças pequenas tendo ali o seu radinho na mão, tem aí um recebedor para AM, FM e toca fita cassete. E aí eles podem ter as fitas cassete de educação, eles veem as notícias, é bom para a escola, e veja suas notícias do mundo. E não tem problema com eletricidade, não tem problema com baterias, porque o que temos que fazer é dar corda. Então, uma solução de baixa tecnologia sendo usada para prover benefícios às pessoas na África. E a próxima história é envolvendo como nós recompensamos os jovens. A Rock Corp percebeu que havia muitas oportunidades havia muitas oportunidades para as escolas, melhoramento nas escolas, enfim, no centro de esportes. E eles tinham lá pessoas desempregadas que não estavam fazendo nada. Então, como podemos conectar essas pessoas a esses projetos? A resposta? Bem, deixemos-os trabalhar por um benefício. Então, pessoas jovens, todos eles vão a concertos, escutam e veem as suas bandas, seus favoritos, seus cantores, aí num show ao vivo. Então, quer saber? Nos dê 4 horas do seu tempo trabalhando nesses projetos locais e nós te recompensaremos com um ingresso para o próximo show grande. Então, muitos jovens ao redor do mundo estão trabalhando no Rock Corp, com iniciativas em governos locais, para as pessoas desempregadas, que estão voluntariando e contribuindo para as suas comunidades locais e, ao mesmo tempo, são recompensados com seus tickets para os shows bem grandes. Então, o Rock Corp trabalha com esse grupo de empreendedores para fazer isso acontecer. Paremos por um minuto, porque tem uma pergunta. Vamos ver a pergunta. É uma pergunta de comida não consumida, um dos problemas que nós encaramos. Temos a questão da vigilância sanitária, principalmente nos restaurantes. A comida que não é comida não pode ser reutilizada. E o que acontece com essa comida? As pessoas estão sendo reeducadas. Quais são as regras sobre a comida? Então, temos certeza que temos hotéis e restaurantes que não poderão reusar a comida, mas tem comida que poderá ser utilizada para alimentar animais e porcos. A comida que é usada por um prazo de consumo, a data de validade, mas essa data não é necessariamente o sinal de que a comida não pode ser usada, mas só porque esse rótulo diz a data de validade, não quer dizer que ela deve ser jogada fora. Talvez ela ainda seja possível de ser comida. Então temos que olhar esses rótulos mas o desperdício real, na verdade, vem antes, na comida vendida antes da comida vendida no restaurante, no supermercado. Na verdade, o que foi colocado em questão é a comida jogada fora na linha de produção, nas fazendas, o que as pessoas, não comendo a comida simplesmente porque ela não parecia perfeita. Então, as pessoas jogando fora o que seria muito nutritivo como comida.
Então, quando nós olhamos no seu filme, ele mostrou que por toda a Europa havia sanduíches e pessoas em cidades grandes e também aqui no Brasil também, que eles compram sanduíche. E uma coisa que ele percebeu é que ele nunca percebeu um sanduíche feito com a última fatia do pão, né? Porque na casa a gente sempre usa, né, a última. Mas se você for na loja de sanduíche, você nunca vê um sanduíche feito, né, com esse final. E ele no site dele, ele mostra uma foto de uma grande cesta de lixo sempre lotada dessa última fatia, né, sendo jogado fora. Por quê? Não é nutritivo? Não é gostoso? Não, porque não é apelativo como aparência. Então é uma das coisas que ele mostra. Né? Então o que você mostrou realmente é um problema, mas é o final da linha. Então vamos lá, talvez uma das minhas últimas histórias. A natureza não desperdiça, ela trabalha em círculos e, na verdade, muitas empresas estão pensando nesse sentido, né? Nesse ciclo e no produto final. Talvez o produto final utilizado pelo consumidor também possa ser usado. Então, aqui na Holanda, essa empresa faz carpetes e eles desenvolveram um carpete de um material que tudo possa ser reutilizado ou reciclado quando o carpete, né, tem que ser trocado. Então, Ellie Cathy, o nome da empresa, tem uma empresa de sapatos na China e eles usavam toxina e calor para produzir os seus sapatos, né, para colar o sapato. E aí ele pensou, nossa, que terrível que os sapatos têm que ser feitos, né, de benzina e outras coisas cancerígenas. E outra coisa é que vários dos sapatos eram jogados no lixo e também ali, né, várias coisas tóxicas, né, como resíduo. E aí ele pensou, nossa, por que será que os sapatos não podem ser construídos como aqueles portões de templos japoneses, né, que são construídos com tudo encaixado, né, sem cola, sem nada, só no encaixe, né, com uma forma de fechar ali como um cadeado a madeira. Então ele pensou, pô, por que será que isso não pode ser colocado num sapato onde todos os componentes são colocados, encaixados, sem cola e outros químicos são necessários? E aí ele veio com essa ideia, com esses sapatos feitos com materiais recicláveis e biodegradáveis. E aí se você for para lifeshoes.com, você pode encontrar detalhes do que ele está fazendo. Você pode desenvolver o seu próprio tênis do jeito que você quiser, né? E os componentes são feitos com uma impressora 3D para serem encaixados. E o sapato pode ser, né, encaixados em 9 segundos por você mesmo. E cada parte do sapato é feito por 100% de materiais recicláveis. Então essas são algumas das ideias que são geradas por empreendedores. E eu vejo aqui que temos outra pergunta. Ah, desculpe, não tem outra pergunta, perdão. Voltemos aos nossos slides. Ah, vamos lá, pergunta. Essa pergunta não é algo que eu posso te dar nessa pergunta, mas talvez mais adiante no curso. Eu estou dando um exemplo de uma palestra, metade de uma das minhas palestras. Eu darei 60 palestras no meu curso, que é chamado de Gerenciamento Sustentável. Meus colegas deram metade desse curso em particular, então eu não vou poder responder essa pergunta.
E aí eu posso ver se eu consigo ver essa resposta e te enviar para você aí no Brasil mais tarde, tá bom? Então esses são os logos de muitas empresas que querem fazer, né, ideias sustentáveis. Eles têm uma visão do mundo até 2050, 9 bilhões de pessoas vivendo bem e dentro dos limites do planeta. Você pode ver, né, diferentes gráficos, você pode ver World Business Council, WBC.com, você pode entrar lá e ver os objetivos, né? E muitos desses objetivos estão sendo colocados em prática. Então, veja, Maersk está desenvolvendo novos chips, né, para supercargueiros, e 98% desse está sendo produzido com materiais recicláveis, né? Metal bom, metal de baixa qualidade, com cobre, enfim. E aí eles vão ser capazes de também reciclar cada pedaço desse barco no futuro. Então a tecnologia é empreendedorismo. Você não precisa... um australiano, pesquisadores australianos, acreditam em 6 ondas de inovação. O primeiro, né, ferro, energia de água, mecanismo, tecidos, comércio, depois a segunda onda. Mas agora a 6ª onda, finalmente, é de sustentabilidade, bioquímica, né? Todo um novo sistema está sendo desenhado dentro da sustentabilidade. Então a gente tem que usar, né, tecnologia verde para voltar lá na China, naquele lago horroroso, e fazer alguma coisa a respeito daquele lago, né? Então o mundo tem muitos problemas e temos que olhar por pessoas com inovações que queiram deixar o mundo mais verde, né? Então esse é o final da minha palestra. Eu vou gastar um tempinho aqui com as respostas daquelas 5 perguntas. Então, número 1, vamos lá. Mais vacas no mundo. Então vemos que as pessoas estão superpovoando. Então um cientista olhou o que estava acontecendo na África e percebeu que, né, os rebanhos de búfalo mudariam de um lugar para outro na savana. E eles iam comer toda a vegetação, né, eles colocariam o seu estrume e depois eles mudavam. Mas depois, quando eles voltavam lá, a vegetação tinha voltado. Então a resposta, na verdade, é ter mais rebanhos na Terra. É contraintuitivo. Resposta número 2, a resposta vem das vacas. Então, na verdade, aquela mulher pega lixo jogado fora na Alemanha e usa num processo químico que é chamado, já conhecido em 50 anos, e ela tira de lá uma fibra para fazer aquele tecido amarelo. Então ela tem aí um produto muito bonito, ecológico, que vem do lixo. Número 3, que as Nações Unidas estimam que 925 milhões de pessoas vão para a cama com fome e 50 milhões de crianças morrem todo ano de fome porque elas não têm comida para comer. Número 4, eles estão com fome. As crianças em Gana, né, com muito lixo eletrônico da América do Norte, da Europa, que são mandados para Gana e as crianças aprenderam que se eles queimarem o plástico dentro do iPhone, dos computadores, enfim, tem esses metais preciosos e aí eles conseguem de $1 a $2 tirando os metais desse lixo, né, para os compradores de metais. Mas imagina os tóxicos desse processo, né, destroem a saúde deles.
Número 5, a resposta é 2,05% é de água potável. 2,75, perdão, 2,05 é água congelada, 0,68% é de água subterrânea e 0,02% de água na superfície. Então, se você imaginar o impacto das companhias, né, ao redor do mundo é sobre a água e deve ser muito monitorado os recursos hídricos. Então, a resposta aí é número 3. Então, tomara que essas 5 questões tenham colocado você, né, ciente dos 5 problemas, né, e também tomara que tenha te acordado aí para as novas soluções, inovações, enfim, desafios da humanidade e inovações, né, inovações de sustentabilidade corporativa. Espero que futuramente eu te ensine aqui nesse curso, tomara que você se inscreva. E se você tiver mais perguntas, eu espero que você pergunte agora, para a gente finalizar a nossa palestra. Bom, a pergunta é, eu pergunto-me sobre o número de energias usadas em diferentes continentes. O que uma mudança completa, não, perdão, quais as pequenas ações o senhor sugere para micro e pequenas empresas na questão social e ambiental? Bom, até o momento não temos mais perguntas. Temos uma pergunta de Rodrigo Oliveira Machado. Quais são as pequenas ações que você sugere para micros e pequenas empresas na questão social e ambiental? Bom, tem muitas coisas que podemos olhar sobre isso. Podemos começar, por exemplo, com um lugar mais fácil de começar. Então, qual que é o consumo de energia? Como podemos ser mais eficientes, né? Podemos ser mais eficientes reduzindo o uso de energia. Podemos também olhar para o lixo, o que eles estão jogando fora todo dia. E também os materiais que são jogados fora. Podem esses materiais serem reutilizados por outra pessoa? A natureza reutiliza, né? Sempre o que é jogado fora. Então, as nossas indústrias têm que olhar nesse sentido. O que é jogado fora, será que se é um material que pode ser utilizado por uma outra empresa como matéria-prima? Então, podemos olhar para esses aspectos. Mas a pergunta importante hoje é: qual que é o propósito de ser? Podemos construir uma missão de propósito, algo que seja sustentável, e talvez isso possa inspirar os nossos empregados a fazer coisas mais sustentáveis e utilizar a sua imaginação e suas próprias ideias ao redor das pessoas e também vir com suas ideias e ajudar-nos a... E a terceira coisa é o desenho do material que estamos utilizando nos nossos negócios e ver se há um jeito em que podemos transformar esses materiais, né, para ter menos impacto, né, olhar a nossa matéria-prima para ter menos impacto.
Então, havia uma empresa que estava fornecendo produtos para a indústria sanitária e eles aprenderam que cada tipo de químico que eles usavam, eles podiam substituir por um químico verde, que tinha um impacto menor ou nenhum impacto no meio ambiente. Então, essas são coisas que você pode começar a pensar. Outra pergunta, qual o paradoxo do momento para... qual o paradoxo do momento? Bom, eu acho que tem vários paradoxos, mas um paradoxo que eu acho muito interessante é que muitas empresas, muitas acham que se eles têm que fazer alguma coisa para o meio ambiente, para a sociedade, isso vai aumentar o custo. Mas às vezes quando a gente olha para empresas que tem aquela abordagem ao negócio e começam a fazer coisas sustentáveis, eles começam a ser mais lucrativos. Então esse é um paradoxo que deve ser tomado com cuidado, que talvez um investimento de tempo para ser sustentável pode também trazer mais retorno para os acionistas, e sem aumentar o custo das empresas. Né? Talvez aumentar a produtividade e também ter um impacto no meio ambiente, melhor impacto. A Unilever, que é uma empresa britânica, holandesa muito grande, eles atualmente soltaram um relatório, né, focando a sua marca em sustentabilidade. Então esse é o paradoxo. O que parece custoso, na verdade, acaba se tornando algo muito lucrativo. Outra pergunta, o que você acha de financiamento? Deveria o governo também financiar os empreendedores sociais? Bom, temos aí os fundos para laboratórios, mas também para, claro, para empreendedores. Mas também encontramos muitos negócios que falham porque o empreendedor não tem o gerenciamento para pegar a ideia e levá-la adiante como negócio. Então, uma coisa para o fundo governamental é ajudar as pessoas a desenvolver o negócio, né? melhorar os empreendedores para eles continuarem com suas ideias suas ideias negociais. Então, quanto a esse tópico, o mundo precisa de novos inovadores, novos negócios, novas ideias negociais. Então, se você tem uma boa ideia, um bom modelo de negócio, então, né, você tem os angels que financiam, você tem financiadores que financiam. Então, o financiamento não é, na verdade, o problema é ter essas pessoas que tenham e acreditem nessas ideias. Outra pergunta. Como nós mudaremos a matriz energética e como isso afetará o emprego? Bom, alguns estimam que nós estamos mudando, que estamos aumentando o número de empregos, né? Terão... O que você acha de gás natural como fonte de energia? Bom, é um bom próximo passo. Tiago Diniz tem aí uma pergunta. E, Tiago, se você for ao nosso site e olhar aí Boom Pickens, Bill Pickens, ele é um petroleiro texano, bilionário. E aí ele acha que o gás natural é o futuro na energia. E alguém da audiência perguntou, Sr. Pickens, isso é fantástico, gás natural, uau. Mas qual é a energia do futuro? E aí ele respondeu, esse é o seu problema. Eu particularmente acredito que a energia solar deveria ser focada do mesmo jeito que a América mandou o homem para o espaço. Se as pessoas focassem nisso, em poucos anos nós teríamos muito mais energia solar, né, do sol.
simplesmente não tivemos ainda energia colocada nisso. Né, o gás natural não é o futuro. Então, a pergunta de Rodrigo Oliveira. Eu tive um conselho de gerenciamento negocial de uma televisão com uma boa empresa e nesse momento está com carência na água. Tinha muito em demanda, mas nós temos essa empresa de mineração muito grande, global, BCP, que investiu bilhões de dólares e aí eles estão desenvolvendo mineração na Argentina e no Chile, porque eles não têm um acordo no uso da água local, porque o uso da água é crítico. Todo ao redor do mundo, a água está sendo considerada sempre num jeito melhor de ser usada, né, mais eficiente. Eu trabalho numa empresa grande que fazia cerveja e por anos nós cortamos de 3 para 1 litro de água para produzir nosso produto. Então, água é um componente crítico. Né? Então, temos sempre que prestar atenção na água, né? Nos níveis de água. E eu espero que te lecione para você. Espero que você se inscreva. Mais uma pergunta. Quais são os seus pensamentos sobre gás de xisto? Bom, é similar à minha ideia de gás natural. O que nós estamos tentando fazer é que as empresas de óleo estão investindo tanto dinheiro tentando tirar ali o último gás ali natural. Eles têm, todo o negócio deles tem que é baseado nisso, eles têm que usar aquele óleo, mas o que nós temos que fazer é focar em alguma coisa renovável. Então, enquanto essas empresas bilionárias ainda continuam tentando naquele caminho, nós temos que virar para o outro lado e tentar desenvolver novas tecnologias. Vemos mesmas coisas similares em outras companhias. Por exemplo, a Kodak morreu. Por que eles morreram? Porque a coisa digital veio e destruiu-os. Né? Agora não é mais filme. A outra coisa é... A pergunta é por que eles não desenvolveram a câmera digital? Nossa, eles estavam tão focados naquilo que aí a nova tecnologia varreu-os, né, da Terra. Então, essas empresas também de óleo, eles estão focados ali, mas a longo prazo, se eles não conseguirem, né, trocar os seus negócios para ir em algo mais renovável, eles serão destruídos por essa nova tecnologia renovável. Vamos lá, outra pergunta, se tiramos água do chão, do solo, e perfurar poços particulares, mas temos aí problema com os níveis da água e podemos ver isso como na Tailândia, em Bangkok. A maioria das casas tem assim os seus poços para ter acesso à água, mas isso está afetando, né, o quadro da água, né, vai criar um outro problema. Então é uma das coisas que temos que fazer com uma coisa olhada como um todo, não só vou tentar achar a solução para um só componente do sistema. De novo, então se você... Qual seria como você aceleraria a mudança de foco? Então, o propósito de um negócio e sua sustentabilidade, eu vou citar essa cotação para que alguns negócios
um negócio é feito para fazer dinheiro, mas uma coisa é o lucro, é o propósito do negócio, do mesmo jeito que respirar é o propósito de viver. Nós todos precisamos respirar, né, para viver. Se pararmos de respirar, nós morremos. Mas não é a razão por que estamos vivos. Então, assim como negócios, precisamos de lucro para estar vivos, mas essa não é a razão de estarmos nos negócios. A verdadeira razão para estarmos nos negócios é a geração do lucro. Bom, aí digo a Deus, muito obrigado.